Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viver de Tarô. Meu nome é Denis Viático, aqui eu falo sobre temas relacionados a trabalhar e viver de tarô. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei, porque eu não vou descansar enquanto você não viver de tarô. Então é assim, pessoal, eu já gravei no passado um vídeo sobre este tema, sobre baralhos para iniciantes, para quem está começando. Só que há uns meses eu recebi uma mensagem, uma questão de uma pessoa que segue o meu trabalho, perguntando o seguinte: olha, vocês não têm uma formação, um curso sobre o baralho de Marsella? Especificamente sobre o baralho de Marsella. Eu nunca tinha recebido uma questão, uma pergunta como essa, e no primeiro momento eu pensei o seguinte: essa pessoa provavelmente ela tem baralho de Marsella, senão ela não estava perguntando isso, né? Ela deve ter comprado já há algum tempo, ou deve ter ganho de alguém, que acontece muito, né? Eu conheço muitas pessoas que ganharam o baralho de Marsella, principalmente pessoas que estão na faixa dos 40, 50 ou mais anos, tem essa história, né? Eu conheço muitas pessoas que têm essa história. Olha, uma amiga me deu o baralho e a gente vai ver o baralho de Marsella, que é a base, né? É o baralho tradicional, onde basicamente tudo começou. Então eu pensei nisso, ela deve ter esse baralho, essa pessoa deve ter um carinho muito grande e ela não queria comprar ou ter de usar outras cartas com as quais talvez ela não se identifique tanto. Ela tem uma conexão grande, ela deve ter pego e estudado com um livrinho, o livreto do baralho, enfim. Eu fiquei com esses pensamentos. E lógico, no momento seguinte eu pensei o que eu sempre penso: se você souber a base, se você aprender a base, você pode usar qualquer baralho, você não precisa fazer uma formação específica sobre aquele baralho. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Então é assim, pessoal, deixa eu contar uma breve história, muito breve mesmo, 2 minutos, para falar aqui de onde, como é que a gente saiu do baralho de Marsella e a gente chegou aqui, qual que é a diferença, porque o baralho de Marsella, ele está muito assentado na coisa da cartomancia, da adivinhação, não tanto da tarologia, ok? E eu não estou fazendo nenhuma divisão aqui, mas eu quero falar 2 minutos sobre isso. Então é assim, olha, os primeiros baralhos de tarô, eles surgiram no início do século XV, no norte de Itália. Tá bom? Então foi lá na Itália, no norte, na parte norte de Itália, e no início esses baralhos eles eram tratados, eram vistos como um jogo de cartas, simplesmente. Mais tarde, aí sim surge um movimento muito grande de tarô no sul da França, mais especificamente em Marsella, e a cidade de Marsella, a localidade de Marsella se tornou o centro de produção e de distribuição de baralhos de tarô. Então teve esse grande movimento. Aí lá no século XIX, já no século XIX, o tarô começou a ser associado à magia, ao alfabeto hebraico, né? Mais a cabala, aos 4 elementos, aos signos astrológicos. Então, isso começou no início do século XIX. E no início do século XX, duas pessoas tiveram uma grande participação nisso que existe hoje. Eu estou aqui olhando para a minha mesa porque eu deixei as cartas aqui já para mostrar para vocês. Duas pessoas tiveram uma grande participação. Essas duas pessoas, elas se chamam, ou se chamavam, Arthur Waite e Pamela Smith. E essas pessoas elas se juntaram para criar um baralho que hoje muita gente conhece, talvez você até tenha este baralho em casa, que é um baralho que se chama Rider-Waite-Smith. Então, o Waite é do homem, né, do senhor que se chama Arthur Waite, e o Smith, desse nome Rider-Waite-Smith, é da Pamela Smith. É dos baralhos mais conhecidos do mundo. Então, esta criação acaba sendo um divisor de águas entre a cartomancia e o jogo de adivinhação, né, a cartomancia, o jogo de adivinhação e a tarologia que existe hoje. Já vou mostrar aqui para vocês entenderem. E a principal mudança, e é isso que eu quero mostrar, foi nas cartas dos arcanos menores. Porque as cartas dos arcanos menores passaram a ter uma história, passaram a contar uma história. As cartas dos arcanos menores passaram a ter um enredo. E isso tornou, de uma certa forma, o tarô como a gente conhece hoje em dia,
e tornou, na verdade, o tarô mais democrático. Porque assim, imagina, olha, eu tenho aqui um 10 de copas. Se é um 10 de copas? É um 10 de copas. Bom, eu sei que é um 10 de copas, porque tem 10 copas aqui, eu contei, e tem o número 10 aqui do lado. Mas olha para essa carta. Então, ela não conta nenhum tipo de enredo, não tem nenhuma história sobre essa carta. Tem 10 copas aqui. Aqui, ainda aqui, não é? O pessoal vai. Isto é uma carta do baralho de Marsella, ok? É uma variação aqui do baralho de Marsella. Aí eu deixei aqui um 7 de espadas. Bom, eu vejo aqui tem o número 7 na lateral da carta e tem uma espada aí no centro. Então, este é o 7 de espadas. Imagina, ou você, na altura que só existia esta possibilidade, ou você era uma pessoa que tinha mesmo uma intuição muito grande, uma vidência muito grande, ou então dificilmente você ia tirar algum tipo de significado apenas olhando para a carta. Porque a ideia, essa coisa da democratização que eu falo, é justamente esta. Não existe, eu pelo menos não vejo, esta é a minha opinião, não vejo motivo de uma pessoa ter esse impedimento de não fazer leituras de tarô porque ela não sabe o significado das cartas, ok? E é por causa disso, é por isso que eu estou fazendo essa breve apresentação. Então eu acabei de mostrar o 7 de espadas para você. Deixa eu mostrar o 8 de espadas. Olha só, o 8 de espadas. Você consegue ter algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia olhando para essa carta? Olha, eu sei que é 8 de espadas porque eu contei aí os elementos que estão aí dentro, mas isso é um 8 de espadas, gente. Então, o que que eu quero dizer com tudo isto? Não é? Isso aqui também, olha, é do mesmo baralho. Isso aqui é um as de espadas, tá de cabeça para baixo. Um as de espadas é o baralho de Marsella. Isto é um valete de paus. Enfim, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Quando criaram esta mudança, essas duas pessoas criaram o Rider-Waite Smith, eles criaram esse contexto que existe hoje nos baralhos modernos. Então, eu mostrei essas cartas do 8. Deixa eu mostrar aqui 3 exemplos de 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala bastante. Existem outros contextos relacionados com o 8 de espadas, mas o 8 de espadas fala de limitações que muitas vezes só existem na mente da pessoa. Então, nos baralhos modernos, mostra muito esta ideia. E você tem essa ideia quando você olha para a carta. Por exemplo, olha, isso aqui é um 8 de espadas do Light Seers, que é o baralho que eu uso. Eu já vou mostrar aqui os baralhos para sugerir para vocês. E os links estão todos aqui na descrição para você ir lá, entrar e ver o que é que você mais gosta, o que é que mais se identifica com você. Mas este é o Light Seers e este é um 8 de espadas. Mostra aqui na base uma menina que está se olhando para o espelho, uma pessoa que está se olhando. Ela está diante de um espelho e ela não tem problema nenhum, ela não tem nenhuma amarra, nenhuma limitação, mas ela se vê assim, toda limitada, toda amarrada, toda presa. Então, isto é um 8 de espadas. Existe um evento, um enredo aqui. Isto é um 8 de espadas deste baralho aqui, do Art Nouveau. Já vou mostrar para vocês com calma. Então, olha, mostra uma pessoa, ela tem os olhos vendados, ela tem as mãos amarradas para trás e ela está cercada por espadas. Então ela não consegue, de uma certa forma, ela não consegue ver uma saída, não consegue ver uma solução. Mas tem a ver com a forma como ela está olhando para a situação. Então ela está aqui presa, mostra algum tipo de prisão criada pelas espadas. Aqui tem um outro bom exemplo, e já é um outro baralho, é um baralho que se chama The Old Path, e o The Old Path mostra, olha, um 8 de espadas que mostra um rapaz, ele não está amarrado, ele está só com os braços cruzados, ele não tem nenhuma venda nos olhos, mas ele está cercado por 8 espadas. Então, o que é que está passando esse desenho aqui? Tá passando, a pessoa, ela acha que ela tem limites, limitações, tem obstáculos, mas esses obstáculos, essas espadas só existem na cabeça da pessoa. Se ela quiser, ela sai desta posição. Vocês estão entendendo que eu quero? Existe um enredo, não tem apenas 8 espadas aqui no desenho da carta 8 de espadas. Tem uma pessoa que está triste, está olhando para baixo e ela está cercada por espadas e ela acredita que ela não consegue sair desta situação. As espadas, as 8 espadas têm a ver com a situação que ela está vivendo. Então, pessoal, eu acabei mostrando aqui já mais 3 baralhos que têm desenhos totalmente diferentes, ilustrações totalmente diferentes e que contam um enredo que vai mais ou menos dar no mesmo. Olha aqui, esta é a carta do diabo. Esta é a carta do diabo.
do tarô de Marselha. Então mostra aquela imagem do diabo numa estrutura um pouco mais alta e tem duas pessoas que estão presas a essa estrutura. Elas não estão presas pelo diabo, não foi o diabo que as colocou nesta posição. Elas estão presas porque elas querem, porque elas que se colocaram nessa posição, aí tem a ver com algo que de uma certa forma traz alguma vantagem para essas pessoas ou algo que não, talvez não traga vantagem, mas elas não querem abrir mão. E indo um pouco mais longe, pode ter a ver com um vício ou pode ter a ver até com essas pessoas estarem sendo manipuladas. Mas essa é a imagem básica do diabo. O Art Nouveau, que já é um baralho mais moderno, também traz mais ou menos o mesmo desenho, um pouco mais forte. Aqui as pessoas estão acorrentadas, mas a ideia é a mesma. A imagem do diabo lá em cima, numa estrutura, num cubo, né? O cubo, entre outras coisas, representa a parte material. Então, muitas vezes a pessoa, né, eu posso dar o exemplo, por exemplo, daquela pessoa que não sai do casamento porque ela não sabe como é que ela vai sobreviver depois se ela se separar. Enfim, não quero entrar aqui nisto, mas tem as duas pessoas acorrentadas à volta. Isso aqui é do Art Nouveau. Este aqui é do Universal, do baralho Universal. Traz mais ou menos o mesmo baralho. Então, eu estou mostrando essas cartas para vocês perceberem que tem a essência, tem sempre a essência do tarô de Marselha. Então, você precisa saber o que é que significa, por exemplo, nesse caso, o que é que significa a carta do diabo. E aí você pode usar o baralho que você quiser. Agora, no Light Seers, que é o baralho que eu uso nos meus vídeos, né, tem aqui esta imagem do diabo, que não tem nenhuma pessoa presa, na verdade tem, eu já vou chamar atenção para isso, mas não tem aquela imagem tradicional do diabo, né? Mostra aí um homem enigmático, com os cabelos esvoaçantes, enfim, tem uma estrela ali de uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontas ali, enfim, que tem a ver com coisas não muito positivas, mas eu quero chamar a atenção para vocês para isso. Olha, aqui na base da carta tem uma pessoa que está sendo manipulada, tem a mão do diabo e o diabo está manipulando essa pessoa. Então essa carta aqui já chama mais atenção para o lado da manipulação. Então a ideia é você olhar para a carta e saber o valor básico da carta e o que aquilo está te dizendo. O tarô, aquilo que você vai dizer para a pessoa, é uma conversa que começa com você, na sua cabeça. E aí você vai tentar transmitir para a pessoa. Tudo bem, pessoal? Então, quais são as minhas sugestões seguindo esta base do baralho de Marselha, mas que trazem uma história, trazem um enredo. Você olha para a carta e você vê que está acontecendo alguma coisa ali, e se você pegar aquele enredo, aquela história que está acontecendo na carta, você consegue transmitir informações para a pessoa que está se consultando com você. Tudo bem? Então, já mostrei o baralho de Marselha. O primeiro baralho que eu quero mostrar é este, que é um baralho dourado. Ele se chama Art Nouveau. É um baralho francês, né? Ele é baseado... tem aqui uma imagem bem bonita da carta da força. Tudo bem? Aqui nós temos a temperança. Então esse é o primeiro link que está aqui, é este. Isso aqui é a caixa do tarô de Marselha. Eu não coloquei link nenhuma... não citei o baralho de Marselha porque... como é um baralho que em muitos lugares já não se vendem mais, isso aqui é uma edição mais atual, você pode pesquisar, apenas escreva baralho de Marselha, tarô de Marselha e vai aparecer. O segundo link que está aí embaixo é de um baralho que se chama o baralho universal. Baralho universal é um baralho, ele é assim por trás, mas ele tem esta base do Marselha. É um baralho lindo, é um dos baralhos mais bonitos que eu conheço. Então o segundo link que eu deixei é esse, é o universal. Então este é o eremita. Aqui nós temos o imperador, o enforcado, de pendurado. É um baralho lindo, olha essa carta do louco. Então, carta do carro, roda da fortuna. Então, depois dê uma olhada e decida. Então, esta é a minha segunda sugestão. Então, primeiro, o Art Nouveau. Eu não mostrei as cartas do Art Nouveau, desculpa, pessoal. Então, o primeiro link é esse. Basicamente, é um baralho que ele é dourado, ele é lindo. Eu já fiz alguns vídeos com este baralho. Olha só, cartas lindas. Olha o As de espadas. Olha a papisa. Segundo arcano. As cartas são lindas, a imperatriz, olha. O 5 de paus. Então as cartas, elas têm uma história, elas contam uma história, elas têm um enredo, tá bom?
Então esse é o Art Nouveau. Depois, o terceiro link que eu deixei aí é de um baralho que se chama The Old Path. E o The Old Path, ou a passagem antiga, o caminho antigo, também é um baralho que é baseado, todos eles são, não é? É um baralho muito bonito também, eu gosto muito dos enredos. Olha, esse aqui é um 3 de espadas, né? Imagina, esse é o 3 de espadas do The Old Path. O 3 de espadas do baralho que eu uso atualmente tem um coração partido com uma espada espetada neles, olha, nele. Isso daqui é um rei de copas, o 5 de copas, ó, 4 de espadas. Então, esse também é um baralho lindo. O terceiro link que eu coloquei aí é um baralho bom para você utilizar também. Eu não. Quando eu comprei esse baralho, o The Old Path, há uns anos, eu não gostava dos arcanos maiores, os desenhos dos arcanos maiores deste baralho. Eu não gostava muito, que é o terceiro link que eu mostrei. Então, o que, que eu fazia? Eu acabava usando os arcanos maiores do Universal junto com os menores do The Old Path. E depois, última sugestão que eu tenho aqui, é o baralho que eu uso atualmente. Nos últimos anos eu tenho usado esse baralho, que é o The Light Seers, né? No Brasil tem este baralho também, que é um baralho de uma norte-americana, e também tem uma versão que se chama Videntes da Luz. Videntes da Luz. E basicamente são essas cartas que quem segue o meu trabalho vê. Isso aqui é um 7 de paus, isso aqui é a carta do Papa. Olha que Papa, não é? Que não tem nada a ver com aquela ideia que a gente tem do Papa, mas é o Papa. Ele está aqui, uma pessoa, né, muito zen, com as pernas cruzadas, e tem uma escadaria que vai trazer uma iluminação. Aqui a carta do mundo, você ainda vê alguma coisa, né, a carta do mundo, um ciclo se fechando. Ó, tem uma imperatriz que está grávida do planeta Terra. Então é uma carta, ou são cartas que elas são, as ilustrações elas são muito bonitas, elas são cativantes, esteticamente cativantes, e é por isso que eu uso, porque é uma coisa que quem faz vídeos para o YouTube, para o Instagram, tem que pensar nisso. A gente, se você não pensa em fazer isso, então você não precisa se preocupar com isso, mas eu acho que quem faz vídeos para o YouTube, eu acho que precisa se preocupar em usar um baralho. Não é só esse baralho, existem centenas de baralhos que são lindos, maravilhosos, mas que sejam esteticamente chamativos e que a pessoa consiga ver uma imagem bonita, até para você colocar na capa do vídeo. Então, olha, isso aqui é um 10 de copas. É um 10 de copas. Então, são cartas maravilhosas. Ele já foi eleito, há alguns anos atrás, já foi eleito o baralho mais bonito do mundo. Agora, lógico, surgiram outros. Mas essas são as minhas sugestões, pessoal. Eu não quero prolongar muito esse vídeo. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.